Só ligando aqui um Insta e já estamos começando. Bom dia, sejam bem-vindos para mais esta nossa conversa de coaching. Vamos lá, hoje eu quero conversar com vocês sobre um fato interessante que aconteceu no início da minha carreira e que eu acho que pode ajudar muitos de vocês também. Como você sabe, eu vim do mundo corporativo, né? Eu sou psicóloga de formação, mas eu sempre me interessei, sempre gostei muito da área de empresas. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar com empresas, né? Aí eu trabalhei por vários anos dentro de empresas, né? Na área de recursos humanos, em todos os subsistemas, qualidade, né? Me especializei também na área de qualidade, não na questão de processos, mas eu gostava sempre muito da questão de cultura. Eu, na verdade, sempre gostei muito da questão de cultura em todos os sentidos. Cultura de liderança, cultura de atendimento, cultura de qualidade, porque eu realmente entendo que, sempre entendi que nada se implanta se a gente não tiver a cultura estabelecida. E aí, eu trabalhei, então, por muitos anos dentro de empresa. E chegou um momento, né, que eu disse assim, já deu, né? Já deu para mim aqui dentro desta empresa. Eu já tinha feito muitas coisas, realizado muitas coisas. Eu não sei se alguém de vocês aqui já teve essa sensação, esse sentimento. Mas sabe quando parece que a roupa já ficou pequena, né? Em que sentido, né? Que você já fez, já fez tudo o que você podia fazer ali e que agora era muito mais uma questão de manutenção. Claro, sempre tem desafios, né? Mas quando a gente fica um tempo dentro de uma empresa, chega um momento, pelo menos isso comigo, né? Aconteceu de eu dizer assim, não, eu quero novos desafios, eu sou movida a desafios, eu gosto de desafios, eu gosto de coisa nova, eu gosto de aprender, né? Senão chegou a hora de eu ir para outros desafios, né? E aí eu resolvi montar minha empresa, né? Eu resolvi que então agora eu ia trabalhar com empresas, né? Com assessoria, com consultoria, com desenvolvimento. E foi exatamente aqui que tem um ponto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu, quando estava dentro das empresas, né, uma coisa que ao longo do tempo, para mim foi ficando muito claro. Então, assim, ó, eu sempre me dediquei à área de desenvolvimento, sempre gostei muito de desenvolver as pessoas, os grupos, a cultura. E eu, com o tempo, fui me dando conta, quando eu estava dentro das empresas, que não adiantava desenvolver as pessoas se a nível de liderança, de cultura de empresa, aquilo não estivesse estabelecido, seja o que for, certo? Vou dar alguns exemplos. Eu trabalhei muito forte com a área de atendimento ao cliente, como vocês sabem, né? Eu vim da área de serviços, né? Eu trabalhava em empresas de serviço. Trabalhei muitos anos dentro de um hospital. E para mim ficava muito claro que a gente não conseguia implantar nenhuma cultura, por exemplo, de atendimento, se os líderes não fossem os primeiros a puxarem esta cultura, né? Qualidade, mesma coisa, né? A gente não consegue implantar um sistema de qualidade se a liderança não estiver envolvida. Então, quando eu estava dentro de empresas, eu me dei conta de que trabalhar com os líderes, né, era fundamental, porque a gente não implanta nenhuma cultura se os líderes se eles não forem os primeiros a defenderem aquela cultura, a implantarem aquela cultura, a sustentarem aquela cultura. Eu lembro que muitas vezes eu fazia grandes trabalhos com as equipes e as equipes se envolviam, se motivavam, né, se engajavam. Vou pegar aqui o exemplo, né, do atendimento. Se engajavam, dali um tempo, aí voltavam, né, para o seu ambiente de trabalho normal. Dali um tempo, a gente via que aquilo começava a cair, né? Tudo aquilo que eles tinham desenvolvido, que eles tinham se comprometido, começava a regredir, né? E a gente começou né, eu, claro, comecei a estudar muito isso dentro das empresas e começou a ficar cada vez mais claro que era o quê? Né? Se a liderança não sustentasse, aquilo não acontecia, né? E muitas vezes era a própria empresa que fazia
as pessoas voltarem ao padrão anterior. E isso parece contraditório, né? Porque era a empresa que queria, né? Era em função das necessidades, das demandas da empresa que a gente estava fazendo todo aquele processo de atendimento, né? Todo aquele processo de desenvolvimento no atendimento ao cliente, né? E daqui um pouco a própria empresa tinha políticas, procedimentos, a postura dos líderes que impediam que aquilo realmente acontecesse. E aí eu comecei cada vez mais me voltar para a liderança, né? Por entender exatamente isso, que nenhum processo dentro de uma empresa se sustenta se as lideranças não sustentarem aquele projeto, né? E aí, quando eu resolvi, então, sair da empresa, né, sair de dentro do mundo corporativo, continuar trabalhando com o mundo corporativo, mas agora não mais, né, CLT, não mais dentro de uma empresa, eu fui para o mercado muito focada em líderes, né, exatamente por todo esse conhecimento que eu tinha. Só que o que eu me dei conta, né, que por incrível que pareça, é muito mais difícil, era, né, na época, e hoje é isso também, isso não mudou, né? Era muito mais difícil entrar pelos líderes quando nós estávamos fazendo, quando a gente queria fazer alguma questão de empresa, né? Muitas vezes era muito mais difícil entrar pelos líderes. E claro, quando eu saí do mundo corporativo, eu fui para atender micro, pequenas e médias empresas. Esse foi o meu foco inicial, né? E eu me dei conta que nessas empresas, os líderes ainda não tinham o nível de consciência, o empresário ainda não tinha o nível de consciência para, primeiro, entender e, segundo, reconhecer que se ele não tivesse uma cultura em relação àquilo que necessitava ser trabalhado, isso não se sustentava, né? E eu comecei a ter algumas dificuldades de entrar nas empresas, né? Porque eu saí também muito focada na área de atendimento, né? Na área de cultura de atendimento, na área de cultura de qualidade, né? Que era a minha grande expertise naquele momento e liderança. E eu comecei a me deparar com algumas dificuldades, né? A primeira era essa: as empresas não tinham ainda a maturidade, porque eu estava trabalhando, o meu foco inicial eram micro, pequenas e médias empresas. As empresas ainda não tinham a maturidade, o conhecimento da questão de cultura, né? Elas ainda tinham uma visão muito pontual. E aí eu chegava nas empresas para querer, né, desenvolver os líderes, porque eu entendia, né, que era por aí o caminho. E muitas empresas deste porte, eu esbarrava com o empresário me dizendo o seguinte: não, a nossa questão aqui são as equipes. Eu estou com um problema de atendimento. As equipes não sabem fazer atendimento, as equipes não sabem converter os clientes, as equipes não sabem. Então, tinha duas grandes demandas, né? A primeira era atendimento ao cliente. Por quê? Porque na área de serviços, o primeiro sintoma, cada empresa é interessante, cada tipo, ramo de empresa é interessante. As empresas de serviço, o que são empresas de serviço, né? Empresas de serviço são todas aquelas empresas que têm atendimento ao público, ao cliente, né? Lojas, restaurantes, farmácias, clínicas, enfim, hospitais, né? Todas aquelas empresas que uma parte extremamente importante do trabalho e dos resultados parte do atendimento ao cliente. Porque esse foi o meu primeiro foco, né, no início. No início eu imaginava que como toda a minha vivência era na área de serviços, né, eu na época pensava assim: nossa, eu não vou poder trabalhar em empresa, né, em indústria, porque imagina, né, o que eu vou estar trabalhando numa indústria? Porque não era a minha vivência, não era a minha expertise, né? Quando nós estamos falando de liderança, depois eu me dei conta que liderança não interessa, né? Se é área de serviço, indústria, não interessa, né? Mas no começo, mas em outras áreas interessa sim, né? Por exemplo, na área de serviços, de comércio, serviços, né? A grande demanda, né? Um dos grandes focos, uma das grandes dificuldades
é realmente o atendimento ao cliente. Em que sentido? Um atendimento voltado para resultados. E atendimento ao cliente é muito mais que ser simpático, né? Não é disso que nós estamos falando, né? Hoje, só simpatia, né, não converte, não transforma atendimento em vendas, né, em resultados. Mas, enfim, quando eu comecei a ir para as empresas, eu comecei a me deparar com isso. Por mais que eu tentasse, num primeiro momento, argumentar e falar, né, com as micro, pequenas e médias empresas da questão da cultura, né, e da importância do desenvolvimento de líderes quando se tinha esta demanda de atendimento, as empresas, na verdade, não conseguiam enxergar isso num primeiro momento. Até porque muitas dessas empresas também tinham muito poucos líderes. E aí começou uma dificuldade também, né? Eu também comecei a me dar conta que eu não conseguiria fazer desenvolvimento em company numa pequena empresa para líderes, porque ele tinha lá, às vezes, 2, 3 líderes mais um empresário, né? Que o trabalho precisaria ser outro, mas que aí o custo elevava. E as empresas realmente ainda não tinham esta consciência. E foi aí que eu me dei conta que eu precisava entrar nas micro, pequenas e médias empresas na área de serviços, eu precisava entrar pelo atendimento ao cliente, porque era isto que doía no bolso delas. E qual é a primeira demanda das empresas? Isso você precisa entender, porque uma coisa é o nosso olhar técnico, né? É o nosso olhar de especialista, que a gente entende a questão sistêmica. A empresa não. A empresa, num primeiro momento, o foco dela é: baixou meus resultados, baixaram minhas vendas, né? Qual é o nosso problema? Os nossos profissionais, né? Os nossos colaboradores não estão conseguindo fidelizar os clientes. Nós temos clientes aqui que saem, né, com atendimento que não converteu, né, numa venda, muitas empresas onde não tem a questão da venda, né, como clínicas e tal, reclamações na área de atendimento, né? E isso, claro, com o advento da internet, com toda essa rede social que nós temos, a gente sabe que hoje um atendimento mal feito não leva a perder apenas aquele cliente, leva a perder muitos clientes, porque muitos clientes, na hora, vão para a internet reclamar. Olha que interessante uma questão que aconteceu comigo. Semana passada, meu filho ontem estava de aniversário, e eu estava, semana passada, vendo, a gente ia fazer uma festa surpresa para ele, né? E aí eu fui providenciar, enfim, né? Fazer os preparativos. E apareceu, olhem que interessante, apareceu uma reportagem, né? Aqui em Curitiba, né? Apareceu uma reportagem, agora não me lembro que dia, sobre uma empresa com uns doces extremamente interessantes, né? Assim, muito interessante os doces. E eu, na hora que eu vi, eu disse, nossa, que legal, vou procurar para, de repente, contratar, né? Os brigadeiros gourmet, enfim, os doces gourmets desta empresa. E aí eu fui pesquisar na internet. Este é o comportamento do consumidor. Eu fui procurar na internet e na hora que eu cliquei o nome desta empresa, apareceram várias reclamações do cliente. Olha que interessante. As reclamações não eram do produto. Todos diziam que o produto era muito bom, que os doces, as sobremesas eram muito boas, mas muitos reclamando do atendimento. Vocês têm noção de quantas essa empresa ela participou, né, de um veículo que chamou a atenção de muitas pessoas, mas que com certeza a grande maioria fez exatamente como eu fiz, né? Foi pesquisar, né? Foi olhar, e na verdade eu não fui pesquisar a empresa, eu fui buscar a empresa para entrar em contato. Só que quando eu fiz isso, eu me deparei com várias reclamações, e o que mais me chamou a atenção, a reclamação não era do produto, todo mundo dizia que o produto era muito bom,
que os doces, as sobremesas, né? Enfim, o que essa empresa fornecia era muito bom. Só que quando eu fui olhar, tinham vários comentários de reclamação do atendimento. Olhem a importância do atendimento, e é isso que a maioria das empresas hoje sofrem, né? E claro, por quê? Porque tem produtos bons, né? Hoje, assim, os produtos, eles tendem a ter um nível de qualidade muito parecido, uma empresa com a outra, mas o que diferencia? O atendimento, né? E olhem que interessante, essa empresa tinha um espaço para fazer lá o evento, né? E eu, na hora, quando eu vi a questão do atendimento, eu risquei essa empresa. Por quê? Porque se eu vou fazer, né, mesmo que seja uma festa pequena e tal, a questão do atendimento é fundamental. Não interessa que apenas o que vai ser servido seja bom, né? O atendimento é peça tão importante quanto o que está o produto, né? Neste caso, doces, salgadinhos e tal. Percebe? É por isso que as empresas focam tanto e se incomodam tanto, né, com a questão do atendimento, porque realmente o atendimento faz você ganhar, fidelizar clientes ou você perder clientes. Então, o que eu estava contando para vocês, né, é que quando eu comecei a ir para as empresas, eu me dei conta disso. Não, as empresas ainda não tinham esta consciência de que atendimento era cultura, né? E realmente nenhum atendimento se sustenta sem uma cultura de atendimento. Como um sistema de qualidade não se sustenta sem uma cultura de qualidade, né? E aí eu me dei conta que não era a linha que eu estava tentando entrar nas empresas que eu iria entrar. Eu precisava entrar pela demanda que o cliente tinha. E a demanda que o cliente tinha era de atendimento, né? Era de transformar o atendimento em resultados. E aqui você precisa entender, quando a gente está falando em atendimento, nós não estamos falando de uma questão, porque a empresa quer ser bem vista. Não, é porque atendimento impacta diretamente no resultado. Um cliente bem atendido, ele compra muito mais, ele fideliza, ele recomenda. Um mau atendimento, né, faz com que você fale para muitas pessoas mal daquela empresa, né? Ou, no mínimo, não recomende. Então, é por isso que atendimento é tão forte, uma demanda tão forte. E aí, lá atrás, eu me dei conta disso, né? Eu me dei conta de que, se eu de verdade quisesse entrar nas empresas de serviço, né, aonde atendimento é algo importante, e olha a extensão deste mercado, nós temos todo o varejo, né? Olha a área de comércio, comércio é atendimento, né? É atendimento que gera vendas. Eu disse, bom, eu preciso mudar minha abordagem. Não que eu vá mudar o meu entendimento, mas eu preciso mudar a minha abordagem, porque senão eu não ajudo nenhuma empresa. E aí foi aí que eu mudei minha abordagem e eu comecei a entrar nas empresas pela demanda delas, pela demanda de atendimento ao cliente. Só que qual era a minha estratégia? E aqui, isto precisa também, nós precisamos ter muito claro, que são as questões das estratégias, né? Qual foi a estratégia que eu adotei? Eu entrava, sim, nas empresas por atendimento, por workshops e treinamentos. É isto que você trabalha quando você quer trabalhar com atendimento, né? Quando uma empresa tem uma demanda de atendimento, tem uma demanda técnica. Deixa eu aproveitar e explicar isso para vocês. Muitos coaches, né? Quando a gente fala de treinamentos, workshops, né? Eu brinco que franzem o nariz, né? Franzem a testa, como que diz assim, não, isso não é para mim, né? Eu quero desenvolver, eu quero fazer coaching. Então, não vá trabalhar com atendimento, certo? Por quê? Tem áreas específicas, temas, mas não são nem áreas, são temas específicos que ou você faz construção de conhecimento ou você não vai ter resultado. Atendimento ao cliente é um. Atendimento ao cliente passa necessariamente
por uma construção de conhecimento junto ao grupo. Por isso que a gente diz, entre aspas, que é um treinamento técnico. Não é treinamento motivacional, é um treinamento técnico, é um workshop técnico, dentro da metodologia vivencial. Você não vai ficar dando aula, você não vai ficar lá ensinando, né? Mas você vai levar o grupo a fazer uma construção de conhecimento. Deixa eu dar um exemplo aqui que vai clarear para vocês isto. Porque muitos coaches se queimam no mercado por isso, certo? Porque alguns temas que necessitam de uma construção teórica, né, uma construção de conhecimento, entram apenas com questões mais comportamentais, sem entender que isto não vai gerar resultado. O comportamento, em algumas áreas, não se modifica se ele não tem um entendimento teórico, técnico daquilo. Querem ver um exemplo? Muitos coaches me relatam a dificuldade de fazer reuniões de briefing com a empresa, reuniões de diagnóstico, certo? Este é um conhecimento técnico. Eu posso passar horas com vocês, querendo tirar de vocês quais são as perguntas que vocês têm que fazer numa reunião de diagnóstico. Se você não tiver esse conhecimento, eu posso usar todas as minhas técnicas de coaching, que você não vai chegar lá. Sabe por quê? Porque tem um conhecimento técnico que você não tem. Que conhecimento é esse? Você não sabe quais as perguntas que você tem que fazer. Quis dar esse exemplo só para você entender que tem áreas que não você precisa sim fazer workshops e treinamentos, porque tem uma construção de conhecimento. Área de atendimento é isto. Quando nós estamos trabalhando com atendimento ao cliente, né, desenvolvendo uma equipe para o atendimento ao cliente, tem conhecimentos técnicos que essa equipe tem que ter. Por exemplo, ela tem que entender os perfis de clientes. Ela tem que entender quais são os tipos de atendimento. Ela precisa entender quais são os pilares de um atendimento de excelência. Isso é conhecimento, é uma construção que necessita ser feita. Só que, claro, qual é a grande diferença? Nós não fazemos isso de forma teórica, nós fazemos isso de forma vivencial, certo? Porque aí a mudança de comportamento acontece. Mas vamos lá, deixa eu continuar te contando que aí, né, eu entendi que eu precisava, se eu realmente quisesse entrar nas empresas, nas pequenas, micro, pequenas e médias empresas, da área de serviços, comércio, hospitais, clínicas, farmácias, enfim, né? A minha porta, a principal porta de entrada era pelo atendimento ao cliente. E eu era uma expert em atendimento em cliente, né? Porque eu sempre trabalhei com isso. Eu saquei, né? Então, eu vou entrar por esta porta, só que aqui você precisa ter a estratégia. Então, eu comecei a entrar em muitas empresas, pela questão do atendimento ao cliente. Só que, assim que eu fazia o treinamento, o workshop, né, eu tinha, se era treinamento, se era o workshop, eu tinha a reunião de feedback, se era treinamento, eu tinha as reuniões de acompanhamento, né, com o patrocinador do projeto, do treinamento, enfim, né. E eram nessas reuniões aonde eu despertava a consciência do patrocinador, do empresário, do RH, seja quem for, né, para a questão de cultura, de que um atendimento não se sustenta se a gente não tiver uma cultura de atendimento. E aí o leque ampliava tremendamente. Aí eu entrava com trabalho com os líderes, porque quando nós estamos trabalhando atendimento, se a empresa está com problema de atendimento, se ela está com problemas de vendas, de resultados, né, isto envolve a cultura de atendimento, né? E aí ampliava meu leque, porque aí eu ia trabalhar com os líderes, né? Porque aqui tem um aspecto que é muito legal da área de atendimento, né? Que é o seguinte: o primeiro cliente de uma empresa são os colaboradores. Então, se a empresa, né, não aplica internamente as questões de atendimento com o seu grupo de colaboradores, isso não vai chegar no cliente.
né? A gente brinca e diz o seguinte: o que acontece nos bastidores chega no palco. Então, muitas empresas de serviço não têm esta consciência, né? Muitas vezes ela não trata bem o seu colaborador, a sua equipe, mas quer que a sua equipe, o seu colaborador, trate bem o seu cliente. Isto não vai acontecer. Vocês percebem a amplitude aí sim de trabalho que nós abrimos a partir de um workshop, de um treinamento de atendimento, porque agora eu vou mostrar para esta empresa por que o atendimento não está bom. E aí nós entramos aí com uma extensão de serviços. Treinamento dos líderes, coaching pro empresário, instalação da cultura de atendimento, engenharia de equipes. Vocês percebem a grande gama de trabalhos que se abre a partir de uma porta? E isso é o que muitas vezes muitos coaches não entendem, né? E se você realmente quer ter sucesso na sua empresa, né, na sua carreira de coach, você tem que olhar para o mercado e entender o mercado. E saber qual é a linha que você precisa entrar. Como eu contei antes, né? Quando eu comecei, eu queria entrar direto com os líderes. E eu não estava conseguindo. Porque a empresa nem tinha essa consciência ainda. O que estava doendo para ela não era os líderes, porque ela nem tinha essa consciência. O que doía para ela era: minhas vendas estão ruins, meu resultado está ruim e eu não consigo melhorar isso. Nesta hora eu disse: perfeito, é por aí que eu vou entrar. Só que, claro, eu vou entrar por aí como uma estratégia de entrada, para depois fazer outros 1.500 trabalhos dentro da empresa. Percebe? E olha que interessante. Então, foi assim, né? Isso aconteceu comigo. E olhem que interessante. Vocês sabem, né? Eu tenho várias formações e ensino, né? Várias metodologias. E há meio ano atrás, se eu não me engano, a gente lançou a nossa formação, né? Para atendimento de pequenas e microempresas, que é um grande campo, né? E é por onde muitos coaches vão entrar, né? Quem está iniciando, geralmente vai entrar pelas pequenas e microempresas, não vai entrar direto em médias e grandes empresas, primeiro que nem se sente seguro, né? Segundo, porque muitas vezes não tem expertise. Deixa eu só tomar uma aguinha. E o que começou a acontecer? A história se repetiu, tal e qual como aconteceu comigo há anos atrás. Os coaches começaram a entrar nas micro e pequenas empresas, começaram a vender sim, né? Porque um dos trabalhos, né, que a gente tem na formação é a questão de equipe, de engajamento e tal. Só que, na sequência, é meio que, como 2 e 2 são 4, as demandas de atendimento, né? Muitas empresas já solicitando de cara a trabalhos de atendimento ao cliente. E a gente sabe que se você, depois que você entrou na empresa, você só não continua na empresa se você não quiser ou não tiver competência para tal. Porque se você quiser e você tiver competência, né, você fica no mínimo 6 meses dentro de uma empresa, né, vendendo projetos recorrentes. E aí o que começou a acontecer, né? Os nossos coaches, né, começaram a me dizer: Liana, você tem que formatar um treinamento de atendimento, porque eles sabem que eu vim da área de atendimento, né? E eu dei uma resistida, né? Até que eu disse: ok, eu vou formatar então, né? Vou buscar minhas origens e vou formatar para vocês um workshop, um treinamento de atendimento ao cliente. E aí aconteceu algo muito legal, né? Eu voltei, claro, eu precisei me reatualizar, né, para ver assim, ó, o que estava hoje de diferente neste mercado, porque isso você precisa entender. É interessante, às vezes, os coaches, né, os profissionais, não só coaches, né, eles acham que é muito simples estruturar um workshop, um treinamento. Pessoal, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, certo? Mas tem uma etapa de estruturação de workshops e treinamentos, que é a etapa, é a primeira etapa, né?
E é uma etapa que nos exige muito, porque se nós queremos entrar em empresas, isso eu sempre digo para vocês, nós temos que ter muita consistência, né? A estruturação dos nossos trabalhos, eles de verdade têm que gerar muito resultado, né? Eu passei mais de um mês revendo, estudando, me atualizando, vendo, deixa eu ver o que já mudou, né? O que nós temos de diferente na questão de atendimento. Eu li mais de 6 livros, certo? Para me atualizar, porque essa já é uma expertise minha. Atendimento ao cliente é uma expertise minha. E eu, com essa expertise, levei mais de um mês, porque eu de verdade precisei ler, eu li, se eu não me engano, 6 ou 7 livros, né? Para ver como é que as coisas estavam. E aí teve algumas coisas. Então, assim, né, quem acha que estruturar workshops e treinamento é super fácil, não, não é. Não é fácil, não. Né? Dá muito trabalho, se você quiser ter consistência. E aí é interessante, né? Porque depois que você vê pronto, parece que é algo tão fácil, né? Os alunos me dão muito esse feedback, né? Eles dizem assim, nossa, Riana, parece que é tão tranquilo, né? É tão tranquilo a forma que tu ensina, né? Que parece simples. E agora eu vou confessar para vocês que estruturar um workshop, um treinamento, quando envolve principalmente conhecimento técnico, né? Que você precisa levar o grupo a fazer uma construção de conhecimento, não é algo que a gente faz da noite para o dia, não, né? Bom, isso que eu disse para vocês, eu levei mais de um mês apenas estudando, revendo conceitos, né? Para entender o que tinha mudado, o que não tinha mudado. E olhem que interessante, eu tive uma grata surpresa também, né? Claro, temos coisas novas? Temos, mas a essência é exatamente a mesma. A essência é exatamente a mesma, né? Os pilares do atendimento, o que faz um atendimento ser 5 estrelas, o que faz um atendimento ser excelente, né? Isto não mudou ao longo do tempo. O que mudaram foram as técnicas, foram as estratégias, né? E aí, de tanto, né, os nossos coaches solicitarem os prêmios, ok, eu vou estruturar para vocês, né? E claro, e por que os nossos coaches me pediram isso? Porque eles sabem, né, que estruturar um workshop, estruturar um treinamento, ainda mais quando envolve uma questão de construção de conhecimento técnico, né, não é um trabalho tão simples assim, não, né? Ele envolve um estudo, ele envolve aprofundamento, ele envolve uma expertise. E aí foi muito legal porque eu pude retomar, né? E voltei a me apaixonar, né? Pela área de atendimento, né? Porque ela realmente, assim, é uma área que envolve toda a questão do desenvolvimento interno, externo, mas do entorno também, né? E gera aí 1.500 possibilidades, né, dentro das empresas. E foi exatamente, né, em função dessa demanda que eu estruturei, né? Eu estruturei um trabalho voltado para atendimento ao cliente, né? Com esta visão estratégica, que você vai entrar pelo atendimento ao cliente. Esta é uma grande demanda na área de serviços. Dificilmente você vai visitar uma clínica, um hospital, uma loja, uma farmácia, um restaurante, né? Qualquer tipo de empresa da área de serviço que eles não vão te pedir treinamento de atendimento ao cliente, né? Então eu estruturei um workshop e um treinamento, né? Na verdade, eu estruturei um workshop de 4 horas, um treinamento de 16 horas e uma variável deste treinamento de 8 horas, porque algumas empresas vão querer começar com um de 8 e não com um de 16. E você não vai deixar de entrar, porque não, eu só tenho o meu de 16, né? Não, então você tem a variação de 8 horas também. E nós estamos, então, neste momento, na fase de pré-lançamento, né? Deste combo. Então, nós formatamos um combo que é atendimento 5 estrelas, transformando o atendimento em resultados, porque é isso que as empresas necessitam, ter resultados. E esta é uma época
que as empresas estão querendo muito. Por quê? Porque elas estão ampliando seu quadro para o final do ano, né? E tem muita gente despreparada. Então, se você quer ter acesso, né, a este combo de workshop e treinamentos, nós estamos na fase de pré-lançamento, né? Vocês sabem que quando eu lanço um novo produto, né, um novo serviço, eu sempre faço um pré-lançamento com um mega desconto. E é um desconto que nunca mais vocês vão ver. Então, vamos lá. Quem quiser aproveitar este momento de entrar nas empresas, atuar na área de atendimento a clientes, né? Que é uma das grandes portas de entrada nas empresas de serviço. Eu diria para vocês que em 90% das empresas de serviço vocês vão ter esta demanda. De um workshop, de um treinamento, de um trabalho de atendimento ao cliente. E este workshop e esse treinamento, eles estão fantásticos, porque eu estruturei eles na visão estratégica de continuidade de trabalho. Então, são treinamentos e workshops onde você faz já um diagnóstico da equipe em relação ao atendimento, mas é da equipe da empresa também, que você vai usar nas suas reuniões de feedback. Aí sim, para vender todo o programa de cultura de atendimento, que aí envolve engenharia de equipes, desenvolvimento dos líderes, coaching com o empresário, quer dizer, aí você tem trabalho para 1 ano dentro desta empresa. Então, se você deseja, né, aproveitar este momento super aquecido do mercado para este foco, quer ter um workshop, um treinamento 100% pronto, validado, né, que vai te gerar com certeza novos trabalhos dentro das empresas, né? Nós estamos formando agora, nós já estamos com o nosso grupo VIP no WhatsApp aberto. Esta vai ser uma mega oferta que ela vai ser aberta apenas dentro do grupo VIP. Só quem estiver no grupo VIP vai ter acesso ao mega desconto, certo? Depois este combo vai ficar aberto, sim. O valor dos treinamentos, né? Ele é R$ 2.497. E se você achou caro, deixa eu já te explicar que só num workshop que você já tem pronto, você já retorna este investimento, né? Se você vender pelo preço mais barato, né? Se você vender pelo valor mínimo que eu sugiro, só com o treinamento de 16 horas, em um treinamento, você já recupera o investimento e tem 100% de lucro. Então, este é um valor extremamente acessível, sendo que este workshop e esse treinamento, eles são replicáveis. Você vai vender para muitas e muitas empresas, ok? Então, se você desejar ter acesso ao combo com mega desconto, o lançamento, né, da oferta eu vou fazer dia 11, certo? Neste momento as pessoas estão entrando no grupo VIP, mas lembrando que o grupo do WhatsApp tem número limitado, como é uma mega oferta de lançamento, eu não vou abrir muitas vagas, não, né? Então, se você deseja, vai aqui na bio, lá tem o link para você entrar no grupo VIP, né? Ou você entra no meu canal do Telegram, que lá no canal do Telegram, além de eu estar diariamente, né, disponibilizando conteúdos extremamente interessantes, lá está também o link para você entrar no grupo VIP, certo? Mas aqui na bio está também, e aqui no Facebook vai estar aqui embaixo do vídeo, né, o link. E caso você não encontre nenhum desses, me chama inbox que eu te passo, ok? Então fica aqui o meu convite para você entrar nesta área, né, que de verdade é uma área encantadora. Eu, por muitos anos, o meu grande foco foi aí, né, no atendimento. E vamos lá, nós não precisamos nem ir longe para saber que aqui tem uma grande demanda, né? Para e pensa em quantas empresas que você vai, que de verdade você tem um atendimento diferenciado. E eu aposto com você que são pouquíssimas, e eu também aposto com você que nas que você tem, você vira um cliente fiel. É isso que as empresas querem. E nós podemos ajudar elas nisso muito bem. E olhem que interessante. Desta forma, nós também vamos ajudamos muito o grupo de colaboradores, porque as empresas que realmente desejam
melhorar o seu atendimento. Elas precisam melhorar o seu atendimento interno com os seus colaboradores. Só que, como eu disse para vocês, isso é o que a gente vende logo na sequência, porque num primeiro momento a empresa ainda não tem entendimento e maturidade para entender isso, mas com o diagnóstico que nós fazemos no workshop, no treinamento, ela entende isso perfeitamente. Então, este é um trabalho que não só melhora o atendimento ao público, mas ele começa melhorando a qualidade de vida dos colaboradores da empresa, ok? Então, se você quiser fazer parte comigo deste movimento aí de atendimento ao cliente também, né? Para elevar o nível de atendimento, para elevar o nível de satisfação dos colaboradores, vem comigo pro Grupo VIP, porque você vai ter uma mega oferta, somente dentro do Grupo VIP, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, hoje é quarta, estamos na metade da semana. Um ótimo dia e nos encontramos no Telegram, lá está o link, certo? O nosso canal do Telegram está aqui na bio também. Lá tem o link para você entrar no grupo VIP. Na bio aqui também tem o link para você ingressar no grupo VIP. Aqui no Face, aqui embaixo também vai ter o link para você ingressar no grupo VIP. Ou me chama inbox, mas não perde essa oportunidade. Esta é a principal demanda neste momento das empresas da área de serviços. Um grande abraço e tchau!